lá em Atos, no capítulo 2. Foi um texto que nós tivemos a oportunidade de estar dividindo também com os irmãos ontem no trabalho de abertura da nossa reunião ordinária, 39ª reunião ordinária do nosso presbitério, PRQM, Presbitério de Queimados. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Nós leremos os 13 primeiros versículos. A igreja, da maneira que se encontra, eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez nós abrimos a Tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu fales, Senhor, a cada um de nós mais uma vez. Esse recado Teu, Senhor, para o nosso coração, para o coração da Tua igreja, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, tudo aquilo que Tu queres que nós sejamos, ó Pai. Que, Senhor, se manifeste no nosso meio a Tua vontade, o Teu operar. Agora, nesse instante, Senhor, nós queremos te pedir, ilumina-nos. Que Tu mesmo lance luz sobre cada um de nós para que possamos compreender a Tua vontade. E é no nome todo poderoso de Jesus que nós fazemos esta oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. A descida do Espírito Santo sobre a igreja reunida em Jerusalém. É interessante porque quando nós observamos esse texto, nós percebemos que essa igreja é uma igreja que recebe e experimenta de Deus as promessas que a ela foram feitos. Essa igreja é uma igreja que experimenta do agir de Deus e é revestida de grande poder para que se cumprisse a vontade do Senhor, para que se manifestasse a vontade do Senhor através dela. O tema do sermão dessa noite é justamente esse: revestidos de poder.
Temos escutado tanto acerca dessa questão, e tanto se fala acerca de como se manifesta o poder de Deus na igreja, e como nós podemos perceber esse poder se manifestando na mesma e através da mesma, porque na realidade esse poder se manifesta na igreja e se manifesta através da igreja. E alguns pontos nós precisamos destacar para que possamos compreender isso. Porque na trajetória muitos se enganaram e continuam se enganando a respeito do poder de Deus. O poder de Deus não se manifesta a partir daquilo que eu possa apresentar. É interessante porque em Atos dos Apóstolos mesmo nós vamos ver um exemplo claro desse engano, com Simão mágico. Diz o texto que, depois de observar os feitos de Filipe, a mensagem, a pregação, o ministério, o poder que Deus manifestava através do seu servo, diz o texto que ele ficou maravilhado com aquilo e ele ofereceu dinheiro para que pudesse possuir aquele poder. Mas não é com dinheiro, não é com aquilo que eu possa apresentar, não é com aquilo que eu acho que vai me dar o direito. Não. Porque Filipe, operando como representante da igreja de Deus, na realidade, ele estava experimentando aquilo que era a promessa de Deus para ele e para a igreja. E é de graça. É a grande lição para Simão, lá naquele momento, não é com dinheiro, não é por aquilo que eu possa apresentar, mas é a promessa de Deus se cumprindo na vida da igreja. E é a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançando. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar essa noite a respeito desse tema, revestidos de poder, é que esse poder de Deus, ele se manifesta, irmãos, na obediência. O poder de Deus se manifesta na obediência. É impossível que esse poder se manifeste em pessoas que não levam em consideração a vontade do Senhor. Jamais irá se manifestar o poder de Deus num coração que anda afastado da vontade de Deus. É impossível que se manifeste o poder de Deus na vida da igreja se essa igreja não anda em conformidade com as Escrituras Sagradas. O poder manifesta-se na obediência, quando nós, segundo o querer de Deus, vivemos em plena comunhão. Atos capítulo 2 é a vontade de Deus se manifestando na vida daqueles homens. É a promessa de Deus se encarnando em cada um daqueles irmãos que ali estavam reunidos. Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, disse Jesus: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando daquilo que nós acabamos de ler, mas era promessa. Jesus está falando com a igreja, Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, aquele que derramou sangue pela vida daqueles com quem ele falava agora. E ele diz assim: vocês precisam estar reunidos em um determinado lugar, porque vocês vão receber do céu poder. Aí o que acontece? Aí, cada um vai para sua casa, cada um decide fazer da sua vida o que quer, não é assim? Quem pescava foi para pescar, quem trabalhava na terra foi plantar, foi semear, quem trabalhava apacentando animais foi apacentá-los, e então foi assim que aconteceu, foi? Não. Capítulo 2 de Atos mostra-nos um grupo
que, baseados na palavra do Senhor, estavam em Jerusalém reunidos. A promessa de Deus, ela se cumpre na minha vida e na tua vida quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Não era em outro lugar, nem em outro endereço, e não era à parte, não era uma coisa que ia acontecer a cada indivíduo, não, era uma coisa para a igreja. Era um agir de Deus para a igreja. Na comunhão dos santos, Deus opera com poder. Quando a igreja se reúne, quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja ela está agindo segundo a vontade do Senhor, aí se manifesta o poder de Deus no seio da igreja. Mas esse poder, pastor, com relação à comunhão, que poder é esse? É poder para nos amarmos. Porque somos diferentes, porque cada um vem com uma história, porque cada um tem uma criação, porque somos, de fato, diferentes uns dos outros, mas pelo poder do Espírito Santo, nós fomos constituídos igrejas de Cristo Jesus. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Mas o Espírito Santo de Deus atua nesse lugar. E por isso todas as barreiras caem. E nós nos amamos em nome de Jesus. Não havia ninguém que fosse mais distinto do que nós, do que Jesus Cristo. Diz a palavra que ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca cometeu pecado, diferentemente de mim. Tão distinto. Distinto porque ele é o próprio Deus e quem eu sou. Mas se identificou tanto comigo. Ninguém mais se identificou tanto comigo do que ele, a ponto de levar sobre si os meus pecados. O amor de Deus para conosco em Cristo Jesus deixa bem claro que tudo aquilo que poderia nos separar e nos fazer estranhos não prevalece sobre a nossa vida, não prevalece sobre a vida da igreja. A igreja avança, a igreja ela cresce, a igreja vai adiante. Por quê? Porque homens e mulheres do Senhor são colocados aqui e caem todas as barreiras, seja de sexo, seja de ordem étnica, não importa. Tudo cai por terra. Nós somos capacitados e somos capacitados pelo Senhor para liberarmos perdão. Quando alguém nos machuca, e isso na igreja pode acontecer e acontece, é o Espírito Santo de Deus que nos dá condição de nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. É o poder de Deus que nos dá condição de olhar para o outro e vê-lo necessitado, ir na direção dele, tocá-lo quando ele mais precisa. Isso é o Espírito Santo, isso dá no seio da igreja. Essa igreja reunida aqui em Atos Apóstolos capítulo 2, uma igreja reunida em nome de Jesus, e sobre essa igreja desce o poder de Deus. Que poder? Poder que os olhos possam enxergar de acordo com a coreografia que nós vamos apresentar na hora do culto? Não é isso não. Isso é engano, é poder de Deus no meu coração e no teu também. Na minha vida, mudando a minha sorte. Não é poder que se manifesta na capacidade que eu tenho
de fazer uma oração, de fechar os olhos, de levantar os braços e numa expressão plástica diante de todos, fazer com que todos acreditem que ali se manifesta o poder de Deus. Não, é o poder de Deus que se manifesta a igreja, que se manifesta a cada um de nós, tornando-nos cada dia mais parecidos com Cristo e, portanto, parecidos uns com os outros. Quando nos falta poder, nós ficamos distantes uns dos outros. Quando nos falta poder do Espírito Santo, nós não conseguimos perdoar quem nos ofende. Quando nos falta poder do Espírito Santo, nós, de fato, não experimentamos o que é a comunhão dos santos. A igreja deixa de ser aquilo que ela deve ser. De gente que se reúne, de gente que está junto, não por força das circunstâncias e nem por uma questão de costume e de tradição. De gente que está junto porque sente e percebe que esse é o nosso lugar. De gente que se sente povo. De gente que se sente irmão, irmanados na mesma fé, apacentados pelo mesmo pastor, cuidados pelo mesmo Senhor, de gente que quando ora, ora ao mesmo Deus, de gente que intercede umas pelas outras, de gente que cuida umas das outras. Às vezes a gente pensa assim, a gente precisa fazer tanta coisa, a gente precisa realizar tanta coisa, e a gente pensa sempre em projetos assim, mirabolantes para que as coisas aconteçam, e a gente pensa até em olhar para fora, mas eu gostaria de dizer para os irmãos que o nosso olhar para fora nunca será um olhar correto, mas será sempre um olhar distorcido se a gente não viver o poder de Deus aqui dentro, como igreja, na comunhão dos santos. Se a gente não pudesse amar, se não houver, por parte de cada um de nós, a condição de caminharmos lado a lado, se a nossa postura for uma postura diante do Senhor, pedindo a Ele, como nós fizemos agora durante o culto, por misericórdia, quando nós tratamos acerca das nossas falhas e dos nossos erros, mas olhando para o próximo, somos implacáveis. Os meus erros, eu tento justificar. Se não consigo, recorro à misericórdia e à graça do Senhor. Os erros do irmão, eu passo uma caneta marca-texto, para que eles fiquem mais em evidência ainda. Quando no pátio converso com quem está do meu lado e aponto o erro, e aponto a falha. Quando minha mão não deveria ser mão que aponta, mas a minha mão deveria ser mão que abraça. Quando minha mão não deveria ser a mão que aponta, mas deveria ser a mão que cuida. A mão que levanta e quando está levantada não é para agredir, mas é para abençoar. Que olha para os filhos dos outros como olha para os seus próprios filhos. Por quê? Porque aqui nós somos todos da mesma família. Aquilo que é possível para o meu filho e aquilo que é compreensível para o meu filho, não é tolerado para o filho do irmão. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma igreja cheia do poder de Deus, porque é uma igreja comprometida com a palavra do Senhor, de gente como a gente, mas de gente que, tomado pela palavra do Senhor, ficou junto.
gente que ficou junto, que ficou perto, que ficou próximo, a despeito de todas as dificuldades que isso possa trazer, não desistiram de estarem juntos. Quantas coisas aconteceram antes daquele dia, de capítulo 2 de Atos? Quantas coisas aconteceram entre a promessa do Senhor em Cristo Jesus para a igreja, de que do céu viria poder para que eles estivessem reunidos? Quantas coisas aconteceram até esse dia? Mas todas elas foram superadas por gente que não olhou para a sua própria vontade, nem para o seu próprio interesse, mas olhou para a vontade de Deus. Nós temos uma promessa. Quem garante que nós estaremos firmes é o próprio Senhor. Ele nos garante. Quando nós vivemos em comunhão, é na comunhão dos santos, no seio da igreja, que a vontade de Deus se manifesta, onde as promessas se cumprem, onde nós somos alimentados pela palavra de Cristo. Cristo, o pão que desceu do céu, onde a gente tem pressa para ouvir o que Deus tem para falar para nós, onde a gente tem sede para ouvir a voz de Deus, tem fome da palavra, lugar onde a gente busca o Senhor em oração. Não é um lugar de gente que determina o que quer receber de Deus, é lugar de gente que se prostra e diz assim, como o cego no caminho, aquele marginalizado, que quando ouve que Jesus está passando, ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De gente que pede por misericórdia, de gente que não vem aqui e olha para o céu, e levanta a mão para o céu e diz assim: Senhor, eu te exijo isso ou aquilo. Quem somos nós? Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo em oração se prostra, e a oração, ela só pode ser de acordo com a vontade de Deus quando é feita em humildade. Quando é uma expressão daquele que necessita. Se gritamos sim, mas gritamos: tem misericórdia de mim. Jamais seremos uma igreja cheia do poder de Deus se em obediência não experimentarmos a comunhão. Gostaria de destacar também acerca do exemplo dessa igreja, daquilo que aconteceu no texto que nós acabamos de ler, é que essa igreja que goza da comunhão, essa igreja que está junto a despeito de tudo que possa nos fazer diferente, mas nós estamos juntos porque naquilo que é definitivo nós somos exatamente iguais. Nós carecemos da graça de Deus, nós fomos alcançados por Ele. O sangue derramado na cruz do Calvário foi um sangue derramado em favor de cada um de nós, e o preço foi o mesmo. Todos nós temos o mesmo preço para Deus, e o preço foi o sangue do seu Filho amado, e isso sim nos iguala. Pessoas exatamente iguais, independente da condição financeira, do status social, independente dos diplomas que eu tenho ou de todos que me faltam, independente da cor da minha pele, independente do sexo, independente da idade, todos nós estamos igualados quando diante do trono da graça de Deus. Mas nós devemos entender que essa igreja que é cheia de poder na comunhão, na vida interna, ela é cheia de poder porque é uma igreja que caminha junto, e é uma igreja cheia de poder porque o Senhor, Ele mesmo tem nos revestido desse poder para que nós possamos cumprir com a nossa missão. Porque Jesus Cristo mesmo, Ele que nos prometeu o poder, Ele nos deixou uma ordem: ide e pregai. E aqui no capítulo 2 começa. Essa igreja tem poder para quê? Ela tem poder para testemunhar, ela tem poder para pregar, ela tem poder para anunciar, ela tem poder para comunicar. O grande milagre do capítulo 2 de Atos Apóstolos, a despeito da má interpretação do texto por muitos, em Atos dos Apóstolos, eis o milagre.
Os homens separados, os homens distantes, foram unidos, porque a mensagem da igreja alcançou aqueles que eram estranhos, diferentes, que jamais poderiam entender a mensagem da igreja se essa igreja não tivesse o poder do céu. De uma igreja que quando abre a boca comunica. De uma igreja que olha para fora, porque eles estão ali reunidos naquele lugar e na comunhão manifestou-se o poder de Deus. Logo depois, eles são então levados para fora e lá fora eles começam a testemunhar acerca do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E aí aquelas pessoas que estavam em Jerusalém por conta da festa do Pentecoste, cada uma vindo de uma determinada região, nós acabamos de ler, de uma determinada região, cada um com a sua cultura, com o seu idioma, eles ficaram perplexos porque a igreja falava e eles entendiam. A grande pergunta nossa hoje é a seguinte: será que nós estamos comunicando? Será que, de fato, o que nós temos feito é comunicar? Será que há um ponto em comum para que haja uma relação? Não resta dúvida nenhuma que essa é a vontade de Deus, porque quando Ele operou milagrosamente no Pentecostes, foi isso que Ele fez. Ele fez, a igreja não podia fazer. Aqueles homens incultos não poderiam falar vários idiomas como falaram naquele dia, não podiam. Mas Deus, capacitando a igreja, fez com que eles falassem outros idiomas. E as pessoas que estavam ali entendessem. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a igreja relevante, a igreja que faz a diferença. E eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos, porque nós tivemos aqui reverendo doutor Antônio José, por conta das nossas comemorações no dia da reforma, trabalho do presbitério que foi sediado aqui na nossa igreja. E ele dizia, muitas vezes, nós com as nossas doutrinas e teologias fazemos reuniões e discutimos tantas coisas, mas nós discutimos sobre coisas que não dizem respeito à realidade do mundo à nossa volta. Quantas vezes nós perdemos tempo tentando responder perguntas pelas quais ninguém está fazendo e ninguém está preocupado. Existem perguntas sendo feitas lá fora, que precisam ser respondidas pela igreja. Nós precisamos dar uma resposta às pessoas do nosso tempo, da nossa época. As pessoas que estão à nossa volta. Esse é o desafio da igreja, é ouvir a voz daqueles que clamam lá fora, para dar resposta. Eles precisam de resposta. Nós vivemos hoje um tempo em que não há absolutos. Tudo é relativo. Há um sociólogo, pensador, vivo, quase 90 anos, esteve aqui no Brasil agora no final do ano, o nome dele é Zygmunt Bauman. Ele é um polonês, lutou na Segunda Guerra Mundial, está forte, está bem, apesar da idade. E ele tem uma obra que fala sobre a realidade do nosso tempo. E ele descrevendo o nosso momento histórico, ele diz o seguinte: hoje, a nossa sociedade, ele usa essa figura, a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Não há um lugar sólido que a gente possa colocar o pé. Aquilo que está agora, a gente tenta segurar com as mãos, a gente tenta abraçar, mas nos escapa imediatamente. O que está agora já não estará mais daqui a alguns instantes. A falta de fundamento. Isso vai explicar o porquê cada um cria para si um sistema de ética e de moral, aonde começa a se entender que é possível roubar o outro,
E começa a se justificar, porque tudo é relativo. Eu estou num lugar, e estou trabalhando naquele lugar, o patrão quase não aparece lá, ele não está preocupado com aquilo, eu que acordo cedo, que chego lá, que abro as portas daquele comércio, então eu começo a achar que no final do dia eu posso tirar um dinheiro à parte do meu salário. Por quê? Porque eu tenho direito. Mas a partir da onde? Que fundamento é esse? Que ética é essa? É a ética criada por mim num mundo onde não há fundamentos. Onde cada um acha que deve fazer o que pode ou o que precisa. Mas as pessoas estão querendo terra firme para pisar. As pessoas estão precisando de lugar firme para botar os pés. O salmista no Salmo 61, ele diz assim, no momento de grande necessidade, ele diz assim: Senhor, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. As pessoas têm necessidade de uma rocha para botar os pés, de um lugar sólido para viver, de um lugar sólido para constituir família, de um lugar sólido para construir uma carreira profissional, de um lugar sólido aonde se sinta gente, aonde se sinta de novo pessoa. Ele usa uma outra figura falando sobre a realidade, agora ele usa uma figura que, na verdade, ele busca lá em outro pensador, filósofo norte-americano Emerson, que diz o seguinte, falando também sobre a sociedade, ele diz assim: a sociedade hoje é uma sociedade onde o ativismo se faz necessário. A gente precisa fazer e correr, a gente precisa ter um smartphone na mão, a gente precisa estar mandando mensagem, a gente precisa estar ligando para alguém precisa estar ligando para mim, eu preciso correr, eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso. Aí ele diz assim, ele usa essa figura, nós somos uma sociedade de homens e mulheres que estão correndo como que sobre um lago congelado, mas a camada de gelo é muito fina, então a gente vai correndo, porque não pode parar de correr, não pode parar de correr nunca, porque a hora que a gente para de correr, o gelo trinca, quebra, o que acontece? A gente afunda. Aí ninguém quer se deparar consigo mesmo, porque a gente não sabe quem a gente é. Lá fora, eles estão clamando por significado. Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? Que significado tem a vida? É isso que estão perguntando lá fora. Irmãos, como assim, pastor? Como eu ouço a voz daqueles que estão perguntando pelo significado da vida? Sabe como? Eles estão se prostituindo. Sabe por quê? Porque estão procurando em cada relacionamento se encontrar, mas jamais se encontrarão num relacionamento sexual como esse. Porque eles são muito mais do que corpo. Portanto, o sexo não pode satisfazer. E se sente cada vez mais vazio, depois de cada prática, cada vez mais imundo, cada vez menos gente. De gente que hoje está enveredando no mundo das drogas, de gente que começa a se enveredar no mundo das drogas através do álcool, de gente que hoje está começando a dar os passos, hoje agora, nesse exato momento, quantos estão dando passos agora em direção a uma vida de vício agora. Fumando o primeiro cigarro nas esquinas de Queimados, nas esquinas do mundo, dando o primeiro gole nos bares abertos, através da droga legalizada. Quantos? Sabe por quê? Porque não podem tolerar o peso de não compreenderem quem eles são. O entorpecente é porque enquanto eu estou entorpecido, não me encontro comigo. Então eu corro, porque não posso ter um minuto de silêncio, que eu não posso parar um minuto sequer, porque eu tenho medo de mim, porque eu não sei quem eu sou. Eu estou falando dos anseios lá de fora, de uma Europa que cada vez mais cresce o número de suicídio entre os jovens. O número de suicídio entre jovens na Suécia, na Dinamarca, o número de suicídio de jovens no Japão, de países desenvolvidos, a despeito daquilo que a gente pensa num país como o nosso,
chamado emergente, daqui a pouco a gente está voltando para subdesenvolvido. Estamos caminhando para lá. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que, a despeito daquilo que a gente pensa, que todo problema nosso é material, todo problema nosso é só um contingente na área financeira, eu gostaria de dizer para os irmãos que não. A Europa rica, as pessoas estão buscando suicídio, sabe por quê? Porque elas não toleram o peso de não saberem quem elas são. Numa sociedade que transformou pessoas em coisas, numa sociedade em que as pessoas estão desesperadas, porque o homem jamais aceitará, jamais, é a maior tortura que um homem pode sofrer, é quando é roubado dele a dignidade, e ele jamais encontra a resposta acerca de quem ele é e do seu valor. Aí sabe o que acontece? Ele se sente coisa. Eu posso te mostrar como é que é isso? Vou usar agora uma palavra do Erich Fromm. Isso ele falando no meado do século passado. Mas, lógico, era um nascedouro da época que nós estamos vivendo. Ela tem o seu nascedouro na modernidade. No capitalismo mercantil, o mercantilista. Ele diz assim, se você perguntasse hoje a um carro o que ele diria assim, se ele pudesse falar, ele diria assim, eu sou um automóvel. Se você pedisse mais detalhe, talvez ele dissesse, eu sou um Volkswagen, um Fiat. Mais detalhes ainda, ele diria, eu sou um Gol, sou um Palio. Se você perguntasse a um refrigerador, ele diria que ela é uma geladeira. Aí ele diz assim, se você perguntar a uma pessoa no dia de hoje o que ele vai dizer assim para você, um professor. O que você é? Eu sou um médico. O que você é? Eu sou um militar. O que você é? Eu sou um teólogo. E ele diz assim, ele diz, nós nos tornamos a coisa que fala. Porque um homem não pode ser definido simplesmente pela sua profissão. Isso não pode ser aquilo que faz dele o que ele é, porque ele é muito mais. Porque o homem é muito mais. Ele é muito mais do que a engrenagem que faz esse mundo movimentar. Ele é muito mais. Como Charles Chaplin mostra no Tempos Modernos, lá na década de 30, como quase um profeta. Quando ele cai nas engrenagens daquela máquina e fica ali dentro daquela, quem viu? Que ele fica naquelas engrenagens, Tempos Modernos. Quem não viu, chega em casa, bota no YouTube que você vai ver pelo menos esse momento. Que ele cai na engrenagem, aquilo é engraçado, a gente morre de rir, mas na verdade é um homem com um olhar mostrando o que a sociedade vai se tornar. Jaci deixará de ser Jaci, você é um operário, você é aquele que produz, e se você produz, você tem um preço. E você, como preço, deixou de ser gente, passou a ser objeto. Essa palavra do pastor, palavra socialista e comunista, está superado. Essa palavra é uma palavra cristã. Na mensagem que nós, da semana passada, quando Elias, passando por todo aquele problema, o profeta lá dentro da caverna, diz o texto que quando Deus chegou ali na boca da caverna, ele diz assim, o que fazes aí, Elias? Você é uma pessoa. Você é gente com quem ele se comunica. Eis a nossa dignidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. É isso que nós precisamos anunciar aos homens. A imagem e semelhança de Deus. A capacidade de Deus falar e nós ouvirmos a voz de Deus. A capacidade de nós compreendermos a vontade de Deus. Agora, se não compreendem a vontade de Deus, talvez é porque tenha nos faltado poder como igreja. Poder para falar para o mundo. Quando a gente trata essas questões, muitas vezes nós cometemos um erro. Quando a gente fala de olhar para o mundo, a gente comete um erro de achar assim, a gente tem que ficar parecido. Para poder ser relevante, a gente tem que ficar igual. A gente precisa ficar igual. A gente não precisa ficar parecido. A gente precisa entender a crise. A gente precisa entender o drama. E abrir a boca para falar. E abrir a boca para anunciar.
dizer para essas pessoas, para esses jovens, que nós temos um Deus. Ele nos criou. Todos nós partimos de um só lugar, das mãos dele. Não existem várias raças, uma só. Não somos obra do acaso e nem a evolução que se deu através do tempo. Nós não somos meros animais, porque tudo isso vai justificar aquilo que se faz com a humanidade por conta daqueles que dominam. A escravidão, o ódio que mata o outro, porque o outro não deve ser considerado. Se nós somos meros animais, então não há nada que possa nos impedir de explorar o outro, de não amá-lo. Mas nós cremos que todos nós somos obras de Deus. Todo homem traz em si essa dignidade. O mundo tenta roubar, mas a igreja é aquela que anuncia. Você é gente. Você é uma pessoa. Deus te criou. E mais, Ele providenciou para você um escape, uma salvação. E o nome dele é Jesus. Um Jesus que te chama pelo teu nome. O meu nome, o teu nome, isso diz respeito à pessoalidade, tá? Nome diz respeito à pessoalidade, a própria essência do ser. Não o nome propriamente dado pela minha mãe, mas aquilo que de fato me identifica como pessoa. Eu gostaria de dizer para a igreja que na Europa hoje está acontecendo um fenômeno terrível. Nós temos conversado sobre isso desse púlpito. Lá, os jovens estão sendo aliciados, jovens na França, intelectualmente desenvolvidos, estão sendo aliciados pelo terrorismo, pela barbárie do Estado Islâmico. Jovens que são visitados e são tocados por um telefonema de um cara que eles não conhecem, que não sabem quem é. Jovens que estão largando suas casas, deixando tudo para ir para lá. Meninas que estão deixando tudo, uma vida toda pela frente para ir para lá se tornar prostituta. De meninos que estão largando tudo para se tornarem terroristas, homens-bombas. Para passar toda sorte de privação, sabe por quê? Porque alguém ligou e disse assim para ele: olha só, se você está sozinho, eu gostaria de dizer para você que eu estou aqui e te ofereço um abraço. Se o mundo à tua volta não dá um sentido para a tua vida, eu tenho um sentido para a tua vida. Vou ligar para você outras vezes. Me atenda. Eu vou te mostrar o caminho. Se o teu mundo é feito de ilusões, nós vamos jogar tudo isso por terra e eu vou te mostrar a verdade. Aí eu fico pensando assim, o caminho, a verdade, um abraço, promessa de dignidade. Ora, essa mensagem é nossa. Mas se a igreja não tem pregado e não tem anunciado, eles vão ouvir a voz de outros. Aí, eu gostaria de dizer para os irmãos que a gente pensa assim, a gente pensa aqui. Os jovens da favela, eles ouvem a voz do tráfico e por conta somente das carências, mais uma vez a gente reduz tudo, por conta da nossa dificuldade financeira, a gente é levado a reduzir tudo a questão meramente econômica. O jovem não tem oportunidade, ele não tem condições financeiras, então o tráfico grita, o tráfico chama, e aí o que acontece? Aí ele imediatamente se rende àquela tentação. Eu gostaria de dizer para os irmãos que acontece a mesma coisa que acontece aqui e lá. E lá, eu vou dizer para vocês, lá aqueles jovens são jovens bem desenvolvidos intelectualmente, porque eles têm as melhores escolas do mundo à disposição, já estão frequentando ou irão frequentar as melhores faculdades,
Questão financeira, econômica, totalmente resolvida. Os pais são muito bem-sucedidos. Há questões sociais, um lugar onde há segurança, um lugar onde há ordem social, onde o cidadão é respeitado nos seus direitos, lá. Com relação ao futuro, não há preocupação nenhuma, porque eles sabem que vão envelhecer, vão viver muito tempo, e quando envelhecerem vão viver com dignidade, lá. E quando alguém liga e oferece um abraço, largam tudo, porque alguém prometeu para eles que vai dar um sentido para a vida. Mesmo problema da favela do Rio, mesmo problema de Queimados, mesmo problema da Baixada Fluminense, mesmo problema da elite no Rio de Janeiro ou da Europa, é um só. Os homens precisam de Deus. Eles precisam de Jesus. É interessante que, isso bem próximo de nós aqui, o chefe do tráfico aqui no Guandu é chamado de pai, paizão. Aquela meninada toda que trabalha envolvida com tudo isso, trata aquele homem de paizão. É sobre isso que a gente está falando. Quando Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é verdade que a juventude, nem o momento histórico que nós vivemos é mais difícil de se pregar o Evangelho. Não, enquanto houver carência no coração do homem, o Evangelho estará aí, pronto para dar respostas. Nós hoje estamos falando de algumas questões, de algumas perguntas que estão sendo feitas lá fora. Nós precisamos respondê-las, precisamos responder do púlpito, precisamos responder com a nossa vida, com o nosso testemunho. Precisamos ser essa igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Não para plantar bananeira, não para expressões simplesmente aqui visuais. Não, não, não. Cheios do poder de Deus para amar, para entender, para tocar, para receber, para falar e ser entendido, para se importar. Gostaria de dizer para os irmãos essa noite que nós somos uma igreja revestida do poder de Deus. Deus nos encheu do Espírito Santo e o próprio Deus habita em nós, para vivermos em comunhão como igreja, para olharmos lá fora e comunicarmos o Evangelho da salvação. Eu e você. Eu e você. Menos do que isso, é fraqueza. Aí a gente entendeu, para a gente concluir. Aí a gente entendeu. A gente entendeu que a gente precisa também, irmãos, precisamos pensar da seguinte maneira: o problema econômico não é o problema. O problema econômico da injustiça social é consequência. Não é o problema propriamente dito. É consequência. A exploração do homem pelo homem é consequência. Consequência do problema de fato. E qual é o problema de fato? Os homens estão afastados de Deus. Esse é o problema de fato. A gente tenta resolver os sintomas. A gente tenta curar a febre. Mas a infecção continua lá. Eu quero chamar a igreja. Vamos tratar o problema.
E deixa eu dizer uma outra coisa para os irmãos. Nós não podemos confundir problema econômico com a real necessidade humana. Senão a gente só olha para as pessoas e vai dividindo assim. Evangelho só para quem não tem dinheiro. Pregação só para quem está miserável. Pregação só para quem está maltrapilho. Pregação só para quem está envolvido no mundo das drogas. Ajuda só para quem tem a aparência de que está sendo explorado. Não. A mensagem é para todo mundo. Para esses, porque o próprio Cristo nos ensinou que nós devemos nos preocupar com aqueles que são desvalidos, aqueles que não têm cuidado de outros, nós precisamos cuidar deles. Mas nós devemos entender o seguinte, que tanto o homem de gravata com diploma na parede, quanto aquele que está na rua, se estão afastados de Deus, estão no mesmo lugar. E carece de ouvir o Evangelho da salvação. Quantas vezes eu me empenho tanto para falar para uma pessoa que está na calçada, mas eu tenho um tio lá na minha casa, um cara bacana, um cara bem resolvido na vida financeira, um carrão, convivo com ele o tempo todo. Quantas vezes falei de Jesus para ele? Sabe por quê? Eu estou começando a acreditar que Jesus só faz diferença para quem é pobre, para quem não tem dinheiro. Eu acabei de dar vários exemplos aqui, que se isso fosse verdade, a Europa estaria bem resolvida. Mas é mentira. Todo homem afastado de Deus precisa de ouvir o Evangelho da salvação. Agora, irmãos, para a gente concluir o sermão de hoje, eu gostaria de usar a palavra de Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 5. Depois de ter tentado a noite toda pescar com seus companheiros, diz o texto que chegou à beira da praia sem sucesso nenhum, não é? Redes vazias, não é isso? Redes vazias. Pela manhã, frustração. Eu quero dizer para os irmãos que naquele dia ele experimentou algo fantástico. Jesus estava na beira da praia. E aí Jesus deu uma ordem, disse assim: lançai os barcos ao largo e jogai as redes. As palavras de Pedro são palavras que a igreja precisa guardar no coração, porque devem ser as nossas palavras diante dos desafios do mundo. Eu quero terminar com essas palavras porque para a gente poder se encher de alegria, para poder cumprir com a nossa missão, sem nenhuma preocupação de que não teremos sucesso. A palavra de Pedro foi, lá no versículo 5 do capítulo 5, que essa deve ser a nossa palavra também, a nossa palavra também. É sob a tua palavra que nós lançaremos a rede. Amém? Isso é fantástico, porque se fosse segundo meus projetos, as reuniões do conselho, o que nós vamos determinar para fazer, irmãos, a noite toda, toda a técnica, toda a condição vai redundar em rede vazia, em frustração, porque nunca começou aqui, porque nunca vai começar aqui. Esse negócio começou no céu. Agora Deus nos visitou em Cristo Jesus e nos encheu de poder para que esse negócio que começou no céu se concretize na terra. Para essa obra grande demais para cada um de nós e para todos nós juntos se torne uma realidade. Sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Amém, irmãos? Vamos repetir todos, como igreja de Cristo? Vamos repetir? Sob a tua palavra, lançaremos as redes. Que Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida e que a gente possa sair daqui dessa noite alegres. Porque nós somos a igreja de Cristo. Fomos revestidos de poder e nada e nem ninguém poderá nos resistir. Vamos orar.